Olá, começa agora o de 0 a 100 com saúde. Vamos juntos nessa jornada rumo à longevidade ativa. Seja bem-vindo. No programa de hoje vamos entender questões de ginecologia, tão importante para a vida saudável das mulheres. Para isso recebemos a doutora Albertina Duarte Takeuchi, mestre e doutora no assunto. A doutora é coordenadora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas de São Paulo e também do Programa Estadual de Atendimento ao Adolescente. Doutora Albertina, bem-vinda. É uma alegria tê-la aqui conosco. Também eu acho muito feliz toda vez que a gente pode falar das dúvidas que tanta gente tem, que às vezes nem fala, nem para o médico, às vezes fala com a amiga, e tem todos aqueles resultados difíceis. Né? Pois é, podem ser desastrosos, né? São muitos os temas, as dúvidas, é um assunto complexo, algumas dúvidas são bem antigas e permanecem as mesmas até hoje, e a senhora é realmente mestre no assunto, então um privilégio para nós aqui da Revista Oeste, do 0 a 100 com Saúde, podermos consumir um pouquinho desse conhecimento. Quando devem ser feitos os primeiros exames ginecológicos na mulher? Olha, eu digo uma coisa, assim, o primeiro exame ginecológico tem que ser feito no berçário, para ver se está tudo bem, né? Mas é mesmo? É mesmo, porque às vezes tem criança que nasce com ímã perfurado, com alguma alteração, então tem que fazer. Agora, claro que isso é feito já, no nascimento os pediatras já veem, mas eu sempre acho que a parte ginecológica tem que ser do conhecimento, inclusive do pediatra. Se tem corrimento, não é dizer está normal, vamos tratar. Agora, antes da menstruação, é fundamental que as meninas, as mulheres possam fazer o exame. Então, a mãe, quando vê que tem pelinhos e que o seinho começa, a mama tem um botão, era muito importante que alguém orientasse. Não necessariamente o ginecologista, o ebiatra e o pediatra bem preparado pode falar assim. E é bom já prestar atenção logo de comecinho, né? Porque, por exemplo, a mama às vezes pode ser desigual, a menina fica nervosa. Quando é que eu vou menstruar? Então, uma dica, quando a menina tiver os pelinhos enroladinhos, quer dizer, quase pegando na virilha, aí ela para de crescer. Mas quando eles estiverem enroladinhos, só se ela for índia ou japonesa, que nunca vai ficar enrolado, aí ela vai menstruar. Então, quando tiver os primeiros pelinhos, ela não menstrua ainda. É só quando eles estiverem enroladinhos. Olha que dica boa. Pois é, muito boa. Nunca tinha ouvido falar realmente. Sobre a primeira menstruação, existe uma fase correta ou mais própria para acontecer? Adriana, você sabe que há mais de 40 anos, quando eu me formei, as mulheres menstruavam em torno dos 12, 13 anos. 12,8 para 13, praticamente 13. Então, já nessas 4 décadas, houve uma diminuição da menstruação, está em torno de 12. Isso é muito importante, porque um ano a mais, né? A mais faz a diferença no desenvolvimento. Agora, eu tenho tido uma média de 11,8. Quer dizer, menstruar antes dos 10, a gente chama menstruação precoce e puberdade precoce. Menstruar depois dos 14 é menstruação tardia. Então, o que envolve você menstruar muito cedo? Você para de crescer. Então, isso que as mães precisam estar atentas. Então, uma menina gordinha, que já tem maminha, que já tem os pelinhos, ela pode estar com puberdade precoce. E aí ela é a maior menina da classe, mas vai ficar menorzinha depois que crescer. Puxa, que... Porque menstruou é de 2 a 5 centímetros que cresce. Mas eu nunca encontrei ninguém que crescesse 5. 2,5, 3 no máximo. É isso que a experiência mostra, né? E quais são os fatores que podem levar a essa menstruação precoce? A alimentação pode interferir nisso? Olha que importante. Essa pergunta é fundamental. Olha, 80% dos casos a gente chama idiopáticos, quer dizer que não tem uma causa. Tem uma relação com a genética, a família toda menstrua cedo. Mas se você tiver uma menina que come muito carboidrato, muito açúcar, então, se ela tem 1,40 m e 45 quilos, ela é candidata a menstruar logo, porque a hipófise responde a 40 quilos. Então, o ideal é que uma menina que tem 35 quilos, ela tenha 1,45 m já. Então, aquela menina que
tem 1,20 m, 22 quilos. Ai, que bonitinha, gordinha. Não, essa vai ter uma influência hormonal. Então, a alimentação é muito importante, os esportes. Agora, pasme, a luz e o som. Então, eu tenho certeza que agora os celulares e todas as técnicas, computador e tudo vão alterar a hipófise. Porque isso já desde que eu fiz a minha tese já estava sendo provado. Singh e Hao, que são dois pesquisadores, um chinês e outro americano, já mostraram que a luz e o som, tanto que eu tinha muitas meninas que não dormiam e tudo, que podiam menstruar mais cedo. Imagina hoje que elas ficam no celular. Nossa, então, que isso é interessante. importante. E a hipófise é responsável pelo quê? A hipófise, quando estimulada, ela estimula um hormônio chamado folículo estimulante, que vai entrar nos ovários e vai se transformar em estrógeno. Esse estrogênio vai ser. E tem um hormônio que é a prolactina, que é responsável pelo estresse. Então, aquela criança que está estressada, que está nervosa, que está sempre aprontando, né? E que a mãe sempre está brigando, ou os pais. Essa menina que não tem lazer, essa menina também, porque o hormônio da prolactina é um dos hormônios responsáveis. Nossa, como esses estímulos externos acabam influenciando, né? E Total. a gente não imaginava. Pensava que eram só fatores físicos mesmo Não. e internos. E comer muito sal com iodo. Também? Você sabe que na minha pesquisa eu vi, muitas mulheres antigamente usavam o Raito Del Sol. Lembra? E que tem estrógeno. Então, às vezes, a mãe passando e no contato com a criança podia produzir um aumento de mama. Nossa, Tanto era um que ele acabou bronzeador sendo solar. proibido. Agora já a maior parte dos bronzeadores já não tem mais Já são estrógeno. Mas antigamente pode ter tido essa influência também. Pode. E como que os pais ou responsáveis devem começar a conversar com a menina sobre menstruação, sobre sexo também? Olha, Adriana, eu com todo esse tempo, com rodas de conversa que eu faço, eu acho que a mãe e o pai não precisam ser uma enciclopédia. Porque às vezes chega, a menstruação é isso, a menstruação é aquilo, né? Ou, olha, cuidado, você pode engravidar. Não, acho que a maior forma é: conta para mim, o que está acontecendo com você? Eu estou sentindo que você está um pouco ansiosa. Diga para mim, tem alguma dúvida que você queira saber? Então, a pergunta é sempre responder, falar com naturalidade e não ser juiz nem censor. Porque senão a menina já fica com tanto medo. Por exemplo, a filha de mãe adolescente, que diz assim, a mãe fala, ai, não vai acontecer como eu, olha só, ó, como a sua irmã, como a sua tia. Essa é um caminho muito ruim. Então, é muito assim, tratar com naturalidade. A menstruação é um florescer da mulher. Em vários lugares as mulheres festejavam, até nas tribos indígenas. Então ela faz parte do seu relógio. Então, só que se tiver dor, se tiver algum cólica, então vamos fazer tudo para que a sua menstruação não tenha incômodos. Incômodos não. Né? Porque todo mundo fala, estou naqueles dias, estou incomodada, né? Então, vamos falar sobre isso. E depois, aquela questão de não deixar ninguém tocar no seu corpo se você não quiser. Quer dizer, importante. isso é porque aí é a questão dos abusos sexuais, né? E aí acho que a partir dessa noção, o seu corpo é seu, ninguém pode pôr a mão nas suas partes íntimas, nem que você não queira. Ninguém pode te abraçar se você não quiser. Então, o abraço, o beijo tem que ser um movimento que você sinta bem. Então, isso já começa a introduzir. Porque senão é péssimo que tudo vire um tabu, não se fale, a criança tem que descobrir na rua, com amigos. A menina não fala. E vai Quando se você fechando. começa, vai se fechando. Porque às vezes ela sabe mais de sexo do que a mãe. Já pesquisou no TikTok. Sabe o tutorial de maquiagem? Que hoje as crianças com 8 anos já sabem se maquiar mais do que muitas pessoas, né? E, então, é a mesma coisa. Elas já foram ver no TikTok, já foram ver nas redes, já conversaram com as amiguinhas. Então, um caminho bom é perguntar:
olha, o que você gostaria que a mãe contasse? Ou o que você queria contar para a mãe ou para o pai? Então, Dá essa abertura, né? mas a melhor é, eu amo você, eu sou sua mãe, sou seu pai, eu estou aqui. Eu amo você, estou sentindo que você tem alguma coisa que você quer falar. O que você quer falar? 51 vezes, sabe que dei a boa ideia? Assim, Até todo dia pegar, falar. até acreditar e sentir a confiança mesmo e se abrir, né? É. Muito interessante isso. Conversar sobre anticoncepcionais, prevenção de gravidez, qual a forma certa também no Eu diálogo? acho que, de repente, começar a falar, alguma amiga sua, porque sempre adolescente fala para mim, a minha amiga, né? A minha amiga. E nas rodas de conversa que eu faço, eu sempre digo, o que você diria para sua amiga se ela tivesse tido relações? Então, uma das coisas é falar, olha, os anticoncepcionais podem ser usados, cada pessoa tem existem os métodos, talvez eu não saiba explicar para você, mas eu posso levar para uma pessoa que pode. Quais métodos que você já conhece? E sempre responder, tipo assim, o DIU faz mal? Aí você fala, por que você perguntou isso? Porque às vezes alguma amiga já quer. Já ouviu por aí? Já ouviu por aí. Eu tinha uma paciente, eu lembro sempre, ela tinha 14 anos. Ela falou, minha mãe nem pode ouvir, ela não está preparada, doutora. Falava assim para mim, ela não está nem preparada. Minha mãe não dá. E com quantos anos eu posso colocar o DIU? Então, ela já queria, já tinha vida sexual e não tinha coragem de falar para a mãe. Então, mãe, fique tranquila que você vai ser sempre a última a saber. E a partir de quantos anos que pode colocar o DIU? É recomendado? Mais depois de 16. Tá. E se alguma menina, por exemplo, teve um filho, no caso com 13 anos, 14 anos, que eu já fiz parte até de 10 anos, Adriana. Não, que pena, hein? É uma boneca dando à luz. Então, essa menina de 14 anos, ela engravidou. Então, um dos métodos que a gente aconselha é colocar o DIU, porque ela vai engravidar de novo. A imaturidade dela, que a mãe às vezes acha, ai, minha filha engravidou, agora aprendeu. Não Sei. aprende, fica mais fragilizada, com baixa autoestima, é abandonada pelo parceiro, né? Na maior parte das vezes. Então, ela fica muito sensível. E quando começa a namorar, a primeira coisa que o namorado faz é passar a mão na criancinha. Essa é uma conquista. E a criança percebe e fala, ai, vou chamar ele de papai. Aí dançou. Aí é o fim. Então, no Brasil, o que a gente tem é, depois de 2 anos, em torno de 2 anos, 40% volta a engravidar. Então, ó. Olha, estatística, hein? É um verdadeiro drama mesmo. Ainda sobre a menstruação que a gente falava há pouco, doutora, por que tanta cólica em algumas mulheres, na maioria inclusive, e a tal da TPM, hein? Mudou alguma coisa de anos atrás para cá? Mudou, porque imagina, há mais de 40 anos, a TPM era considerada assim, como se fosse um tabu. Ninguém achava, dizia, as mulheres ficam loucas quando menstruam. Não, hoje cientificamente se sabe que as mulheres ficam alteradas, muitas. Existem mais de 130 sintomas. Então, veja, quais seriam as medidas? Uma semana antes de você pensar que vai menstruar, na verdade, 10 dias depois que você terminou a menstruação, já começar fazer mais exercícios, comer menos sal, mais alimentos diuréticos. Que são alimentos? Alface, salmão, né? Salsão, né? Abobrinha, todas as frutas. Eu sempre digo, o abacaxi deveria ser igual ao Carmen Miranda. As mulheres deviam pôr uma coroa de abacaxi no estômago. Com ele. Com ele, porque ele é muito anti-inflamatório e diurético. Então, isso seria uma das razões que as mães podiam falar com os filhos. Olha, você vai ter mais vontade de comer açúcar e chocolate, porque a progesterona chama isso. Mas para você não engordar, para você ficar melhor, vamos fazer uma dieta antes da menstruação. Essa é a primeira. Agora, cólica, pelo amor de Deus, cólica não é normal. Não é normal você ter dor de cabeça, não é normal você ter dor de estômago quando come. Então, a cólica pode ser um movimento involuntário do útero. Então, aí você pode tomar alguns analgésicos. Porém,
Se a cólica continuar fortíssima, sabe, menina que desmaia na escola, pode ser endometriose. A endometriose está em torno de 15%. E eu já fiz muitos exames de laparoscopia em adolescente. A endometriose na adolescência hoje é um ponto importante. Muita gente acha que a endometriose é uma doença de mulheres já bem maduras. E até achavam que era quem não teve filhos. Mas eu lembro, hoje já existe isso, eu já falei em alguns congressos sobre endometriose na adolescência. Então, veja, uma menina que está sofrendo, uma ressonância magnética pode ajudar. E um exame de sangue chamado CA-125, que aí todo mundo fala, é um câncer. Não, é um exame que pode detectar endometriose. Mas o exame-chave é fazer uma ressonância, que é melhor do que fazer um ultrassom. Porque o ultrassom deixa dúvidas. Então, se tiver um sinal de endometriose, começa a tratar. O quanto antes, né? O quanto antes. Quantas orientações importantes. Olha, rápida parada por aqui. Na volta a gente continua essa conversa tão significativa sobre ginecologia. É possível viver por mais tempo com qualidade de vida. Até já. A Revista Oeste não utiliza um único centavo de dinheiro público. Nossa independência é garantida por mais de 100 mil assinantes, que sustentam o compromisso da Oeste com a verdade. Só quem é independente pode falar a verdade com coragem. Doa a quem doer. Estamos comprometidos em informar nossos leitores com responsabilidade e credibilidade. Por isso, a sua assinatura é essencial para manter este trabalho. Assine a Oeste hoje. Escolha o melhor plano e assine agora mesmo. Já estamos de volta. Deixa eu dar um recado para você que ainda não é assinante da Revista Oeste. Caso já seja, obrigada por isso, aliás. Se não, junte-se a nós, aos mais de 100 mil assinantes que já fazem parte do nosso time, da nossa história. Além de contribuir para um jornalismo cada vez mais independente, você ainda aproveita as condições especiais de planos em até 10 vezes sem juros. Entre no nosso site, mande mensagem no nosso WhatsApp ou, mais fácil ainda, acesse o QR Code aqui da tela e saiba mais. Você vai gostar muito de todo o conteúdo que vai passar a ter acesso, eu garanto. Hoje recebemos aqui no De 0 a 100 com Saúde, no nosso estúdio, a doutora Albertina Duarte, ginecologista. Doutora, falávamos sobre menstruação, a época da infância. Aí vamos falar um pouquinho sobre infecção vaginal, que acontece muito em todas as fases da vida da mulher. Por quê, hein? É a queixa mais frequente, até na mulher com 80 anos. E tem significados. Por exemplo, numa criança, essa infecção pode dar infecção urinária. Então, o que acontece? A vagina, ela tem, vamos dizer, um tempero, que pode ser ácido ou básico. Se você toma antibióticos, muda esse tempero, quer dizer, que chama-se pH. Então, muitas vezes você toma antibiótico, isso em qualquer fase da vida, e aí desenvolve a candidíase. Então, você tem bactérias já lá que vivem, sobrevivem, mas a sua alimentação cheia de açúcar, as suas roupas muito apertadas, aquela calcinha, sabe, que antigamente se usava calcinha de algodão, hoje é dificílimo. Então, aquela calcinha, o fio dental ou o biquíni molhado, que você fica o dia inteiro na praia. Então, agora, por exemplo, nessa época, é a época do verão, é a época mais da candidíase. Aquele corrimento que coça e que você é meio branco. Então, veja, qual é o corrimento natural? Aquele que parece uma saliva e que não mancha a calcinha. Manchou a calcinha, seja de branco, de amarelo, de verde, não é normal. Aí já está estranho, tem que ver, né? Tem que ver. Agora, quanto a cor, muitas vezes, é um corrimento verde. Bom, por quê? Porque você teve algumas infecções por estreptococcus, que é um tipo de bichinho. Mas você teve relação e teve um cheiro
de esquisito, sabe? Parece um cheiro de peixe estragado. Horror. Aí isso pode ser a Gardnerella, que é uma nova modalidade. Então, não é nova, ela está descoberta mais recente. Então, veja, coçou, teve alguma verruguinha, tem que pensar no HPV, que hoje o HPV está voltando e aumentando muito. E também o que a gente precisa pensar é que às vezes está muito vermelho, está irritado, alguma coisa pode estar acontecendo. Precisa então a cor descobrir. não é determinante, a não ser na candidíase, que é mais branca, como se fosse uma coalhada. Agora, as outras cores podem esconder um ou vários agentes. E se você teve relação depois de 3 dias, quantas pacientes minhas chegam? Ai, doutora, está tudo coçando, está tudo ardendo. E eu falo, e o que aconteceu nesses últimos 3 dias? Você comeu demais, comeu muito açúcar, agora perto do Natal e do Ano Novo, mais ainda. Não, doutora, eu conheci uma pessoa, aí, veja, eu estou falando com a minha paciente como deveria falar com o adolescente, com os pais. Porque se eu perguntar, você teve alguma relação? Ela vai ficar inibida. Eu falo, conta para mim o que aconteceu. Então, hoje, está voltando as doenças que hoje chama infecções sexualmente transmissíveis. Ter muita candidíase, por exemplo, na sequência ou ao longo da vida, pode abrir portas para um quadro mais grave? Pode, porque, na verdade, a candidíase... Tem paciente que fala, ai, a candidíase nasceu comigo. Não, não tem nada que nascer com você, nem ficar com você. Porque essa candidíase, ela facilita herpes, muitas vezes está junto com HPV, porque a tua defesa está errada. Então, já que tem uma defesa, vamos tratar, porque senão você pode facilmente adquirir outras infecções. Ou tornar algo mais grave, né? E aí a senhora citou as doenças sexualmente transmissíveis, como está o controle disso atualmente? Por que será que voltaram? Existe vacina para HPV, né? Olha, as pessoas deveriam pensar que a vacina do HPV, o Brasil tem mais de 5.000 mulheres que morrem, 6.000, morrem por ano de câncer de colo de útero. Que número alto. Altíssimo. São mais de 12 por dia. Então, é uma a cada 2 horas. E em nenhum país que tem um sistema único de saúde como nós temos, isso podia acontecer. Então, veja, o câncer de colo de útero, em 90% é causado por tipos de HPV, que existem vários tipos, né? 6, 11, 16 e 18. Tem 120 tipos de HPV, mas, felizmente, hoje só 6 que são considerados sexualmente transmissíveis. Então, a vacina do HPV, para menina e para menina, faz criar anticorpos. E tem uma data boa, que é de 11 a 14 anos. Já toma logo cedo. Porque aí fica... É como o sarampo. Se você tomar uma vacina de sarampo com 40 anos, não vai adiantar. Mas se você toma logo, quando é criança, aí ajuda. Então, cria anticorpos e você se defende do HPV, que no homem dificilmente aparece. E na mulher, sim. E na mulher, sim, né? E é um perigo. E é uma vez só na vida que toma essa vacina? Então, a gente toma uma vez, porque é isso que agora as vacinas têm pouco tempo, mas uma coisa que eu digo, apesar de na rede pública só estar disponível de 11 a 14 ou de 9 a 14 para as meninas, seria muito importante que as mulheres que têm mais idade também pudessem tomar. Então, eu tenho paciente que eu trato de HPV e assim mesmo eu receito a vacina do HPV. Legal. Então, acho que uma vez na vida é fundamental quando é criança. Mas se você tiver uma infecção mais tarde, também, como auxiliar no tratamento, tomar a vacina. Tome de novo. Olha que recado importante, hein? Questões hormonais, o que destacar? Quantos hormônios mexem com as mulheres e em quais fases, principalmente, da vida? Todos os hormônios mexem com as mulheres, todos. A progesterona faz comer açúcar. Quando você está com mais de 40 anos, 45, ela faz aquela pochete bem bonita, que é difícil de você tirar de gordura. Então, é a progesterona. A progesterona pode dar dor da mama.
O estrógeno, quando ele começa a crescer, a aumentar, como eu disse, na criança, faz os pelinhos e faz a sua altura. Mas na menopausa, o estrógeno é responsável, quando diminui, ter problemas mais cardíacos. Então, ele ajuda a dilatação do coração e das artérias. E uma das coisas importantes, o estrógeno é responsável, quando ele diminui, aumenta o colesterol ruim, que é o LDL. Então, ele rouba o colesterol bom. E aí você vai ter mais pressão alta e vai ter mais risco de problemas cardíacos. Bom, na gravidez, tudo tá, né? Então, os homens deviam saber que a mulher é diferente deles. A mulher cicla. Então, ela tem diferentes fases da menstruação e na gravidez e, com certeza, na perimenopausa. Eles não, eles são uma reta. Então, isso nos diferencia. E nós temos que ser tratadas muito bem, porque a gente gera, se quiser. Então, veja, nós não somos iguais. O homem tem até andropausa, mas essa diminuição de libido que ele pode ter é muito pouco em relação à mulher. Quer dizer, uma mulher tem duas fases. A fase pós-menstruação, a fase que ovula e a fase pré-menstruação. Essa fase pré-menstruação mexe sim com as mulheres. A menopausa mexe, a gravidez mexe. Então, gente, a gente é um ser diferente. O bichinho é diferente. Quer dizer, quando você tem um bichinho que está no cio, você fala, agora tá. E por que o mamífero, o ser humano, não pode ser? É só cuidar dessa mulher, fazer ela fazer mais ginástica. Sabe, o namorado, olha, não come tanto chocolate, olha isso. Quer dizer, ou a grávida, olha, teu direito. A menopausa, eu estou em outra fase. Não é menopausa, não é menos pausa. Não, é pausa da menstruação. Mas vamos preparar, vamos sair, vamos andar pela rua, vamos viajar, né? Custa tão pouco. Vamos falar, eu te amo. Ah, pois é. É curtir, né, cada fase do jeito que é, né, e tentar, através de orientações e bons médicos como a senhora, fazer com que essas fases sejam menos sofridas possíveis. Não é para ser sofrida. Ao contrário, né, felizes. Eu falei, cólica não é normal. Sofrer na menopausa pode ser tratado. Então, você imagina, se um homem tem um aperto no coração, vai logo para o cardiologista. Por que a mulher tem que se acostumar sempre? Agora, que bom que hoje as artistas estão falando da menopausa, a cólica já ficou desmistificada, porque as mães falavam, todo mundo tem cólica, é normal. Não, todo mundo não tem que ter nada com os hormônios. Nós temos hoje recursos para melhorar. Se você não enxerga, você usa óculos. Se você tem problemas hormonais, você trata também. Nada de ficar vivendo com dor, achando que isso é comum, ou sofrendo calada, né? Não. Homens e mulheres são muito diferentes, mas também é o preço que a mulher paga, né? Se assim a gente pode dizer, para o lindo presente divino de poder realmente gerar um outro ser humano, né? E a mulher vive mais, né? Hoje, se você tiver a idade média da mulher e do homem, a mulher vai mais no médico. Então, ela tem mais diagnósticos precoces. Olha o caso do câncer de mama da mulher e do homem. Eu sempre digo, ontem eu disse isso para uma paciente. Olha, câncer de mama pode dar em homem. Ela levou um susto. Então, o homem pode se palpar. Eu já operei muitos homens com câncer de mama. Então, mas ele nunca vai fazer uma mamografia, né? Então, se ele sentir uma vez por mês, ele examinar, ver qualquer carocinho, vamos ver. Porque ele morre mais rápido, sim. Então, dos 23 mil casos de câncer de mama que mulheres morrem, olha, nós temos 70 mil e morrem 23 mil. É muito. Não pode. É muito. Né? Nos outros países é 10%. Então, 70 mil, morreriam 7 mil, morre 23 mil. E 346 homens, quer dizer, praticamente um por dia. Então, o homem também teria que se cuidar. E principalmente fazendo exames de rotina? Eu acho que ele se examinar e se viu algum carocinho, aí... Procurar uma Agora, o câncer de próstata, ele não gosta nem de ser tocado, né? Quer dizer, a mulher faz exame, toque, usa espéculo. Tudo.
E o homem não quer passar por esse exame que pode salvar a vida dele, né? Não quer nem fazer exame de sangue, né? Ainda, né, o homem tem mais medo ou evita médico, né? Por que, então, vamos entrar no tema do câncer de mama? Por que as mulheres no Brasil morrem tanto ainda dessa doença? Qual deve ser a rotina dos exames preventivos? Ai, Adriana, que pergunta importante. Olha, o diagnóstico é tardio. Então, o fato de morrerem, 1/3 das mulheres que têm câncer morrerem, é porque o diagnóstico é tardio. Se o diagnóstico é tardio, o tratamento é muito mais agressivo e os resultados menores. Então, hoje já existe uma lei. Você faz o diagnóstico de câncer de mama, em 60 dias você precisa ter consulta e iniciar o seu tratamento. Então, se você tem um pequeno nódulo, mas demora, né, para ser tratada, bom, então uma coisa fundamental é a mamografia. E a mamografia tem que ser interpretada. Ela pode ser que poucas mulheres têm, a não ser aquelas mulheres muito magras, ou as orientais. 2 é o comum. Agora, deu 3, alerta. Deu 4, você vai ontem no médico. Deu 4 hoje, amanhã você já marca para ir. Então, e se deu 5, chama-se BIRADS. RADS é de radiação e B é de mama em inglês. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, quem tem 2 pode ficar muito tranquila. Em vários países se faz cada 3 anos. Eu ainda acho que tem que fazer anualmente a mamografia. Todos os anos. Né? A briga é quando fazer. Como o câncer de mama está aumentando em mulheres com 35, 36 anos e menos de 40, então, embora a lei seja 50 anos, as sociedades médicas estão recomendando 40 e eu recomendo 35. Pronto, então vamos nessa recomendação da senhora. E existem fatores que podem induzir a mulher a ter o câncer de mama? O estresse pode contar, por exemplo? Ai, que pergunta ótima. Eu acho que não existe entrevista boa, existem perguntas ótimas, que bom, né? Que bom. Então, veja, o estresse está relacionado. A medicina chinesa diz que o estresse, a mama do lado esquerdo, é porque seria o estresse mais. Então, veja, a gente não sabe ainda como o estresse está associado, quanto por cento, mas a gente sabe que obesidade é 40%, 20%, sedentarismo 40%. Então, se a mulher fica estressada, ela não tem vontade de fazer nada. Olha, e o alcoolismo e o tabagismo é menos. Então, olha que absurdo. A gente pensa, bebeu e fumou. Não, 10% de bebida, 10% de fumar. Porém, 40% de não fazer nenhum exercício. E o estresse, ainda nós estamos discutindo se seria mais de 20%. Mas sinal amarelo aceso também. Sinal amarelo. Quantas orientações, hein? Muito boas. Vamos anotando por aí. Mais uma paradinha, já já a gente segue entendendo juntos como cuidar da parte ginecológica da menina, da mulher. De 0 a 100 com saúde, hoje traz alertas de cuidados, prevenção ou tratamentos para as mulheres no que diz respeito à ginecologia. Doutora Albertina Duarte conosco. Doutora, tem alguns tratamentos que cessam a menstruação, né? Algumas mulheres nos dias de hoje ainda mais têm procurado, não só por orientação, mas porque querem espontaneamente se livrar, né, do desgaste do período menstrual. Há contraindicações? Veja, as pesquisas ainda estão em moda, porque nós temos 40 anos de suspensão da menstruação. Então, nós não temos um tempo ainda suficiente. Mas, por exemplo, se você tem endometriose, tem que parar de menstruar. É? Porque parar de menstruar pelo menos 2 anos, porque é um tratamento. Então, eu diria que 10 a 15% precisam de ter
parada da menstruação. Muitas mulheres não querem menstruar. Então, existem recursos. Agora, o que não pode ser é o tratamento agressivo. Então, cada uma tem um jeito de parar a menstruação. Por exemplo, emendando os anticoncepcionais de baixa dosagem. Mas tem mulheres que emendam de alta dosagem. Então, os hormônios são como os antibióticos. Você toma adequadamente. Então, por exemplo, uma mulher que está na menopausa ou perimenopausa sofre muito de calores, de secura vaginal, a pele fica ruim, o cabelo começa a cair e ela tem pouca vontade. A maior parte das mulheres, olha, doutora, eu quero que ele durma, eu não quero nem chegar perto, eu não quero que me beije. Então, se está afetando a qualidade de vida, sempre pensar em fazer dosagens hormonais, e você tem, desde baixa dosagem, você tem comprimidos vaginais, comprimidos orais, né, que você pode colocar, como eu disse, na vagina ou na boca, você pode passar cremes, você tem implantes, que são também podem ser usáveis. Só que antes você tem que fazer. Então, eu quero qualquer implante para eu ficar linda e maravilhosa. Não, tem doses, porém, ela não tem nada mágico em medicina. Tem continuidade. E outra coisa, se você está muito pouco lubrificada, você pode usar cremes vaginais, sim. Como você pode usar óleo de coco, óleo de abacate, até óleo de oliva. São né? bons Que é para bom. lubrificação. Ou questões, por exemplo, do creme hidratante de bebê, que não tem nenhum problema. Ácido hialurônico. Mas hoje, para algumas mulheres não adianta nada. Então tem o laser. O laser na vagina, eu digo que quando eu não puder mais operar, eu vou ficar só fazendo laser. Ah, é? Porque os resultados são belíssimos. Como é? O que Aí que você ele coloca proporciona? o laser, aí você sente a pele, tem clareamento, a pele fica clareada na sua frente, engorda o clitóris na sua frente e a vagina já. Quer dizer, então o laser, ele não está disponível na rede pública, mas ele é uma das minhas batalhas, que o laser para quem teve câncer de mama, para quem não pode tomar hormônio, o laser é um tratamento. Uma solução, hein? Puxa, são muitos os tratamentos mesmo e é tudo bem individualizado, né? Depende muito de organismo para organismo, de caso para caso, né? Não adianta pegar a receita da amiga que ouviu falar e querer fazer igual, né? Acho que a única receita da amiga que eu recomendo é comer alimentos com soja. Ah, é? Eu tenho muitas pacientes japonesas, até porque eu sou casada com um japonês, então também isso, né? Eu vejo que as japonesas têm menos problemas na menopausa e menos cólicas menstruais. E eles porque a consomem alimentação, a soja hoje está provada que a soja ajuda. Então, se você quer uma receita da amiga, olha, come alimentos com soja. E até a isoflavona, que a isoflavona é medicação que não causa problema. A folha de amora, o chá de amora também. Só que é melhor você tomar chá de moros negra, porque eu tenho uma moreira do meu consultório, mas nem se as minhas pacientes tomassem, ela não tinha uma folhinha. Então, é um galho de folha de amora. Então, não dá para você. Mas tem chás de folha de amora que fazem bem. Então, esses podem ser tomados desde os 40 anos. Chá melhor do que café. Ai, que dica maravilhosa. Miomas, porque as mulheres têm tanto, algumas decidem deixar eles no corpo mesmo, se não tiver com muita dor ou sangramento, e outros médicos recomendam a retirada, a limpeza desses miomas do corpo. Como considerar? Eu adoro essa pergunta, porque foi essa pergunta que me fez ficar muito jovem, já aprovada no Hospital das Clínicas para ser assistente. Então, caiu miomas na prova. Bem, então, primeiro, o problema não é o tamanho do mioma, é a localização. Pensa assim, que o útero seria um abacate. Se é o caroço, chama submucoso, então aí ele dá problemas. Se está na superfície verde claro, que é a massinha do abacate, chama-se intramural. Aí pode dar cólicas, pode dar sangramento menos. E se está na parede verde escura,
na parede de fora, chama subseroso. Não dá nenhum problema, a não ser que ele seja muito grande, tem um pedículo e ele torça. Mas não é o tamanho, é a localização. Cuidado, um grãozinho de feijão chamado submucoso é o problema. Bom, o que causa os biomas vai ganhar o prêmio Nobel quem descobrir. Está todo mundo ainda pesquisando. Porém, tem uma relação genética. Quando as pessoas têm na família miomas, é possível você ter mais disposição. A questão, muitas vezes se falava que eram as mulheres negras. Hoje eu digo, é sim, a raça pode ter influência. Porém, eu que trabalho com as diversas raças, no meu consultório do Hospital das Clínicas, eu posso dizer que eu tenho muitas mulheres brancas, sim, com miomas. O que acontece é que, pelo acesso, há uma diferença de pesquisa, de diagnóstico. Então, infelizmente, as mulheres mais pobres demoram a ser medicadas e a ser tratadas. Então, digo, mioma, qual é a conduta? Se você quiser menstruar, olha, eu falei isso há mais de 40 anos, a mulher tem o direito de fazer a miomectomia, que é tirar o mioma. E naquela época eu aprendi a fazer uma verdadeira plástica de mioma, que é o Dr. Bosini, que é meu grande professor, que me ensinava. A mulher, se quiser tirar os miomas e não tirar o útero, mesmo que ela não queira ter filhos. Ela fala, ai, eu quero ter o meu útero aqui. Então, sempre é possível tirar os miomas. Eu já tirei 76 miomas de uma paciente. Então, de uma só? De uma só. E fez plástica e ela engravidou. Então, se a mulher quiser engravidar, ela pode tirar os miomas. Se ela quiser conservar o útero, ela pode. Agora, se de repente, não, eu não quero nem pensar mais, pode voltar, pode voltar. Então, eu quero tirar o útero. Mas tudo isso tem que ser conversado. Até se vai tirar o útero total e deixar, ou se vai deixar o colo do útero, porque aí chama histerectomia parcial. Então, essa é uma informação que antes de você decidir, tem que falar. O médico não tem essa autoridade, ele tem que explicar. Eu, como médico, não posso dizer, tira o seu útero. Sim. Aí eu digo, você está tendo essa condição. Então, você, nesse seu caso, é fundamental, a melhor opção seria essa. Você concorda? Quer dizer, com todo respeito e caso a caso. Que bárbaro. Pode ter sequelas de tirar o útero desagradáveis ou olha, na verdade, saudável? você entra em menopausa precoce porque você para de menstruar. Porém, o ovário, ele continua ainda funcionando 5 anos. Então, se você tira o útero com 45 e o ovário fica, até os 50 você ainda tem uma produção de hormônios. Mas, às vezes, você tem tanto sangramento, tanto desespero, que, no caso, uma paciente agora disse, olha, doutora, eu não aguento mais, eu quero fazer reposição hormonal e eu estou sangrando demais. Ela já tem 3 filhos, mas quer, não é porque tem 3 filhos, porque tem mulher que tem 2 filhos, 3 filhos, e fala, eu quero morrer com o meu útero, é a matriz do meu corpo, elas acham, a mãe do corpo. Então, essa que tem que ser o diferencial. Um dentista não tira mais nenhum dente, né? Ele preserva sempre. E nós temos 32. E o útero só 1. E tão simbólico, né? Para a mulher, nem diga. Doutora, como a senhora costuma orientar mulheres que não conseguem engravidar? Um verdadeiro drama para muitas, né? Bem, primeira coisa, tem que saber o diagnóstico. Então, tem mulher, qual é um risco? Mioma submucoso, impede o óvulo. Segundo, infecções. Terceiro, as trompas entupidas, porque a trompa ela pode ter sido entupida por infecções lá atrás. Teve clamídia, teve infecções repetidas de corrimentos e deu uma hidrossalpingite, ou salpingite, que é infecção nas trompas. Ou teve endometriose. Endometriose é um sangramento fora do lugar. Então, você pode ter uma trompa fixa que não capta o óvulo. Bem,
No caso, também pode ser problemas hormonais, baixa da progesterona, baixa de estrógeno ou muito alta testosterona. Então, aí também pode acontecer. Bom, então, feito o diagnóstico da mulher, hoje a gente sabe que a vitamina D é uma dos auxiliares. Você pode estar anêmica, então também tem mais dificuldade. Pode ter um corrimento, mas 45% dos homens tem problemas na não engravidar da mulher. Então, você faz os exames e o seu companheiro também faz. Porque já tive paciente minha, cadê o exame do seu marido? Ah, ele não tem, ele já teve um filho. Não, nada de ser, ele teve 10, ele pode ter sido o rei da taba. Não, 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 tem que fazer espermograma porque ele está com você agora. Às vezes ele tem uma cultura, tem uma infecção. Porque o homem, não é que ele não tem infecção, ele não tem muitos sintomas. Então, ele pode passar, por exemplo, HPV e não ter nenhum sintoma. Então, vamos fazer o sintoma, vamos ver o que o seu marido tem ou o seu companheiro. Agora, eu tenho muito orgulho de fazer parto com mulher de mais de 45 anos. Eu fiz uma entrevista, aliás, para muita gente. Mais de 45? Como Mais de 45. São esses casos? Então, eu tenho muito orgulho de ter no meu consultório, todos os meus quadros foram me dados por mulheres com mais de 45 que tiveram o primeiro parto. Claro que é mais difícil, claro que preciso induzir. Então, nesses casos, a fertilização é importantíssima, porém, eu posso tentar induzir, tentar dar hormônios para que naturalmente é mais difícil. Então, se você tem uma carreira promissora e quer engravidar, e não quer engravidar agora, eu recomendo que congele os óvulos com 36, 37. Até 35 você tem mais óvulos. E aí você deixa o congelado lá. Não congela com o embrião, porque aconteceu já de várias pacientes minhas congelarem um embrião. Quer dizer, coloca o óvulo e o esperma do companheiro. Depois ela briga com o companheiro, fica como? Perde o óvulo. Perde o óvulo, porque não é mais óvulo. Como que você vai ter um outro companheiro com o embrião congelado com o esperma do outro? Então, congela o seu óvulo, é muito fácil hoje, é um seguro poupança para não usar. Agora, malformação, que é o grande medo. Bom, hoje a gente sabe que a malformação com mais de 40 anos é quase perto da de menos de 15. Então, eu digo, eu prefiro fazer parto de uma mulher de 51 anos do que com de menos de 15. Porque a menos de 15 não quis. A de 50, 45 quer. Então, o pré-natal, ele tem que ser adequado, tem que ser cuidadoso. Mas a mulher com mais de 40 anos, ela se compromete. Então, não tem problema. E hoje nós temos pesquisas genéticas, que é o NIPT, vários exames que podem assegurar que você vai ter uma gravidez sem risco. Então, o medo de Down, o medo de doenças genéticas, claro, mas você pode fazer exame. Que interessante. E a senhora tem acompanhado casos de mulheres que escolhem engravidar, congelar óvulos ou de alguma outra maneira sem pai, sem a figura de um parceiro? Olha, faz mais de 20 anos eu fiz o parto, foi uma das... 20 e poucos, logo no começo do congelamento. Nunca vou esquecer. E as crianças têm até o nome dos meus filhos. E ela brigou com o companheiro, congelou o óvulo, não, tirou o óvulo, colocou de um esperma anônimo e engravidou. E muitas mulheres que às vezes tiram os óvulos e têm um banco de esperma. Nos casais homoafetivos é muito frequente, mas eu tenho muitas mulheres. Não, eu não quero mais ninguém, eu já sofri muito, mas eu quero ser mãe. Então, cada vez mais está frequente. Agora, precisa ser muito corajosa. Mãe solo não é fácil, não é romântico. Eu quero trazer um caso desses aqui no programa. Não é romântico. Eu tenho muita paciente que fez, era economicamente independente, tudo, mas depois, quando fala na escola ou nas tarefas, onde está meu pai? Aí, se tem um avô, um tio, ainda ajuda na criação. Mas a pessoa
precisa estar muito preparada. Eu defendo o direito dessa mulher que quer ser mãe solo. Claro. Mas não é fácil, não é romântico. Veja bem as condições, né? Pra gente encerrar, doutora, sexo na terceira idade é saudável, deve acontecer? Olha, eu acho que, eu digo sempre, o prazer, ele é importante em todas as idades. E o prazer sexual é um dos prazeres, né? Não é o único. Tem mulheres que na terceira idade falam, olha, cansei, não quero nada. Mas o sexo na terceira idade é possível. Não são todas as mulheres que têm problema de ressecamento. Você pode melhorar com óleo de coco, se você não quiser usar nenhum hormônio, com hidratantes vaginais, tem muita coisa. Óleo de abacate, como eu disse, até azeite de oliva. Tem que ser bom, hein? Porque senão arde. Então, e creme de criança. É tipo o Bepantol que a senhora está falando? Não. Um hidratante de pele mesmo também. Um hidratante bom. Hidratante de rosto de bebê? De rosto de bebê, hidratante do corpo, né? Não o hipogloss do mundo. Tá. Não. Assim, hidratante. Porque olhinho, tem que ser fininho, né? Os olhinhos. Levinho. Olhinhos, que eu não vou dizer a marca, mas os olhinhos que a mãe passa. Então, isso é importante. Veja, eu digo sempre, eu acho ótimo, tudo cai na mulher. Pode cair a mama, pode cair a barriga, mas lá a vagina não cai. Ela fica apertada. Por quê? Porque ela fica menos elástica. Então, quando ela vai ter relação, o homem tem mais dificuldade. É como se ela ficasse virgem. Então, ela fica mais apertada. Se ela fizer exercícios, então vai ficar melhor ainda. Então, mulher da terceira idade, não pense que você fica velha dentro da vagina. Não fica. Mesmo que fora as pelezinhas fiquem diferentes, aí o laser ajuda, tudo. Mas dentro você não fica velha. Perfeito, que animador. Que aula verdadeira esse programa de hoje, hein? Doutora Albertina Duarte, a senhora atende aonde? Deixa aqui um convite para quem quiser saber mais sobre a senhora, entrar em contato, Instagram. Olha, meu Instagram é fácil, é Albertina Duarte Takeuchi, eu estou lá. Você pode mandar uma pergunta, eu faço. Eu tenho muito orgulho de atender no Hospital das Clínicas, mas eu atendo lá, eu atendo adolescentes até 25 anos. Eu sou coordenadora da adolescência, então eu atendo. E eu vou dar o telefone do programa do adolescente, Boa. que vocês podem marcar gratuitamente. Né? O programa do adolescente tem vários lugares, Casa do Adolescente, Hospital das Clínicas, que a minha equipe atende. Então, vou dar 30 17 20 17. É muito fácil. 30 17 20 17. Gratuitamente, até mulheres de 24 anos. Perfeito. E a gente põe o número aqui na tela também para facilitar. Doutora, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Prazer enorme conhecê-la pessoalmente. Sucesso nos trabalhos e já está feito o convite para voltar outras vezes aqui. Olha, adorei as suas perguntas. Você pode fazer uma lista que eu posso vir mensalmente até responder. Eba, tá bom? Que privilégio pra gente. Não, Valeu, é um viu? privilégio, porque você foi uma entrevista tranquila. Aqui, olha, eu sou médica, mas eu falei antes de entrar. Eu prefiro entrar no centro cirúrgico do que no programa de televisão. Eu tenho um pouco de medo, mas as perguntas me deixaram muito à vontade, todos vocês. Muito obrigada. Que bom, que felicidade pra gente. Obrigada, senhora, viu? E até uma próxima, então. E, claro, obrigada a você pela companhia de sempre por aqui. Deixe comentários, siga a gente nas redes sociais e nosso canal no YouTube, o Revista Oeste. Lá você encontra todo o arquivo de programas que já foram pro ar, tem muito tema bacana. Nunca é tarde para começar a se cuidar. Claro, quanto antes, melhor. E lembre-se, você não está sozinho. Vamos juntos nessa jornada.